Olá, buscador da super saúde. Albert Einstein disse o seguinte: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu o suficiente desse algo. Eu quero explicar de uma forma mais simples possível, didática, por que o exercício é fundamental para a longevidade saudável. Em primeiro lugar, vamos partir de alguns conceitos científicos inquestionáveis. O primeiro conceito, a expectativa biológica de vida do ser humano é 120 anos. Não há dúvida. Não, mas as pessoas morrem antes. Não quer dizer que a expectativa estatística de vida é 80 anos. Nos países desenvolvidos, no Brasil é menos. As pessoas morrem com menos de 2/3 da expectativa biológica. A célula humana foi feita para viver 120 anos. Nenhum cientista do mundo discorda disso. Então você também não pode discordar, mesmo que pareça muito estranho isso. Segundo lugar, é possível, não é impossível. É possível viver os 120 anos com saúde, com energia, produtivo, trabalhando, lúcido e fazendo tudo isso feliz. É possível. É muito possível morrer sem ficar doente. É muito possível viver idades avançadas. Eu não quero necessariamente viver 120 anos, mas eu não quero morrer muito antes disso, não. Eu quero ter idade avançada, 100, 105, 110, não sei quantos anos Deus vai me dar, mas que seja com saúde, com energia, com essa mesma energia que eu tenho agora. É possível, sim. E quem já está doente? Aqui, hoje eu estou meio assustado, daqui a pouco eu converso com vocês sobre isso. Quem já está doente, é possível curar as doenças. Em julho, entraram no ProSer é o programa de saúde que eu trabalho, entraram no ProSer 407 participantes. Desses 407, agora está completando um pouquinho mais de 30 dias. Eu fiz um questionário dos 30 dias. Não foi muito que responder. O questionário foi liberado na sexta, hoje eu passei o dia estudando esse questionário. Das 116 respostas, apenas 4 não tinham doenças. Horrível, né? 112 tinham doenças. E dos 112, eu fiz uma lista das doenças e tinha 500 doenças. Um número redondo, eu fiquei até rindo quando eu terminei a soma. 500 dividido por 112 dá 4, alguma coisa. Ou seja, a média das pessoas eram 4 doenças ou mais, uns menos, outros mais. Agora, o que me deixou feliz. Daqui a pouco eu entro no tema dos exercícios, mas eu fiz uma relação e eu vou explicar para vocês. Dos 112 que responderam a questão, a pergunta, nós perguntando sobre cada uma das doenças deles. Se ela estava 100% curada, se estava melhor 60% a 90%, 30% a 60%, 1% a 30% ou não melhorou nada. O que vocês imaginam? Vamos pegar alguma doença que vocês conhecem aqui. O que mais doenças tinha eram doenças ortopédicas e articulares. 53 doenças. 4 curaram completamente. A hipertensão arterial, 44 participantes com hipertensão arterial. 4 curaram totalmente. Vamos pegar aqui uma doença difícil de tratar. Hérnia de disco, lombar e cervical. Tinha 32. Uma curou completamente.
A diabetes, vamos pegar a diabetes aqui, tinha 19 diabetes, 2 curaram completamente. Qual é o que mais curou aqui? Deixa eu achar o que mais curou. 5. Doenças digestivas gastroesofágicas. Dia 25, 5 curaram completamente. Ah, mas isso aqui é uma exceção. Não, olha o grupo dos 60% a 100%. Das dores ortopédicas, 4 tinham curado, 13 melhoraram de 60% a 99%. Distúrbios do sono, só 1 melhorou. Distúrbio do sono é difícil. 10 melhoraram 60% a 90%. Aqui a bursite, 4 curaram, tinha 27, 4 curaram, 6 melhorou mais de 60%, 11 melhorou de 30% a 60%. É claro que tem algumas doenças que não melhoraram nada, alguns pacientes que relataram que não melhoraram nada, mas eu fui lá, eu perguntei também quanto que eles se dedicaram aos recursos de saúde. Todos que se dedicaram aos exercícios melhoraram mais do que os que não fizeram exercícios. Eu ainda estou tabulando, não tenho os dados, mas então o que eu quis defender para vocês aqui, olha a frase que eu falei, é mais fácil curar doença do que ficar doente. Quanto tempo precisa para criar uma hipertensão arterial? 10 anos. Aqui, hipertensão arterial, 4 curaram em 30 dias. Aqui 60 dias eu vou trazer para vocês o resultado também. Quanto tempo precisa para ficar diabético? Diabetes. 19 tinham diabetes. Sei lá, leva 10 anos, 20 anos para ficar diabético, né? 2 curaram em 30 dias. Tireoide, uma doença difícil de tratar. 19 tinham problemas de tireoide. 1 curou completamente. Tem algumas doenças que não curaram completamente. Osteoporose, é óbvio. Osteoporose precisa 6 meses. Doenças oculares, glaucoma, é difícil, né? Cataratas, doenças oculares, nenhuma cura. Varizes, me surpreendi. Eu esperava que tivesse alguma, mas nenhuma cura nas varizes ainda. Mas as varizes, 3 melhoraram 60% a 90%. 4 melhoraram 30% a 60%. Problemas cardíacos, 14, nenhuma cura. 4 melhorou 60%, mais de 60%, 4 melhorou de 30% a 60%. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. Agora, você está me assistindo, talvez tenha alguma doença. Talvez. 4 pessoas aqui não tinham doença nenhuma. Olha só. Aí eu fui ver as idades delas, 3 tinham 30 a 40 anos e 1 tinha 21 a 30 anos. A grande maioria dos participantes tinham idades mais avançadas. 85% tinha mais de 60 anos. 60, 70 e 70 a 80. Então, você está preocupado, e aí ainda bem que você está aqui. Muitos de vocês já me acompanham, já sabem a minha linguagem, que é uma linguagem focada na cura. E quando a gente fala cura, vamos deixar bem claro aqui. Você quer curar as suas doenças. E está aqui a prova que elas podem ser curadas. E rápido, isso que é empolgante. Você quer eliminar os seus sinais e sintomas. Então, como é que é o raciocínio simples? Esse que Einstein disse, explica simples, porque se você não explicar simples, você não entendeu. Por que as pessoas ficam doentes? Simples. Porque perderam saúde. Óbvio, Ronald. Tá, mas aí o que eu aprendi na faculdade não foi isso. Na faculdade não disseram esse raciocínio. Então, tá, vamos partir. Tá muito bem. E se você quer curar a doença, como essas dezenas aqui, quantas doenças curaram completamente? 45 doenças, 9% das doenças curaram completamente em 30 dias. Das 500, 49 curaram
45 curaram completamente, 100%. Cura, na linguagem que nós usamos, é remissão completa. Desapareceu todos os sinais e sintomas, pararam de tomar remédio. Isso é cura. E ela precisa ser permanente. Então, remissão completa e permanente. Como que essas pessoas curaram? Recuperando a saúde perdida. Ora, se a perda de saúde causou doença e demorou 5, 10 anos para a doença se instalar e ter que tomar remédio, a recuperação da saúde precisaria ser mais rápida. E aqui está a prova que é mais rápida. Então, para recuperar a saúde perdida, é preciso aplicar recursos que melhorem a saúde. É óbvio. Isso que eu quero dizer, que você entenda, que é simples, que é óbvio. Quantos recursos que aumentam a saúde existem? Eu estudo isso há 26 anos. Existe pouco mais de 100 recursos. A minha lista é 114 e 115. Outro dia eu botei mais 115. Dos 115, 10, apenas 10 são fundamentais e 3 são obrigatórios. Os 3 são 3 tipos de exercícios bem feitos e regulares. Então, o exercício feito de forma correta e regular cura a doença. Deixa eu fazer uma analogia para vocês entenderem. A doença e a velhice. A semana da longevidade saudável. Não é isso? Então vamos falar da longevidade. À medida que perde saúde, fica doente e fica velho. Quanto mais saúde perde, mais velho fica. É essa a relação. A perda da saúde leva à degeneração do corpo. E leva também, que leva à doença e leva também à velhice. E essa perda de saúde, ela é biológica. Se você estudar o ser humano, o corpo humano, nós vamos ter assim, a concepção, a gestação, o nascimento, o crescimento, que vai lá até os 17, 16, 17 anos, a consolidação da vida reprodutiva, que é até os 30 anos. Então, do fim do crescimento, quando termina o relógio biológico do crescimento, o corpo se fortalece e fica mais forte, mais biologicamente ativo até os 30 anos. Essa é a faixa da reprodução. A partir dos 30 anos, liga-se um relógio do envelhecimento em todos os animais. O ser humano é aos 30 anos, o cachorrinho lá é pelos 5, 6. É mais ou menos em torno de 1/3 da vida prevista do animal. No caso, o animal, o ser humano. 30 anos. A partir dos 30 anos, liga a escada rolante que desce. E você está parado na escada rolante e ela está descendo. Cada ano mais rápido. Na primeira década, dos 30 aos 40, perde 5% de capacidade física. Dos 40 aos 50, 10%. Aumentou, então aumenta a velocidade ano a ano. Dos 50 aos 60, 15% na década. 1,5% ao ano. Desculpa, lá no outro era 1% ao ano. A partir dos 60, 20%. Ou seja, a escada rolante vai avançando. Isso é biológico, isso é programado no nosso corpo. Isso acontece com 99,99% dos casos. Porém, existe alguma coisa que você pode fazer para diminuir a velocidade. Então, para diminuir a velocidade, você vai fazer uma série de coisas. A mais comum, a mais conhecida, a mais falada aqui na internet é adotar uma alimentação saudável,
pessoas que adotam uma alimentação saudável diminuem a velocidade da escada rolante. Mas não para! A alimentação saudável não para a velocidade da escada rolante. Uma coisa que é vendido muito aqui, tem muita gente vendendo suplementos aqui na internet. Suplemento diminui merreca, quase nada, a velocidade da escada rolante que desce. As únicas coisas que fazem parar a escada rolante que desce é quando o cérebro entende que tem uma situação com risco à vida, com risco à sobrevivência, que de alguma forma o corpo está enfrentando situação que pode levar à morte. Nesse momento, para tudo o que está acontecendo que é biológico. Sai da zona de conforto, sai do ambiente programado biologicamente, que acontece com os animais. O corpo se dá conta assim, para. Tem risco à vida. Se tem risco à vida, vamos mudar o processo. E ele bloqueia. Se ele entender que é risco à vida, ele vai bloquear o processo do envelhecimento. As ações do corpo que bloqueiam o processo do envelhecimento, eu vou dar uma palavra científica para você escreve, mas não tem importância de decorar ela. As ações do corpo que bloqueiam o envelhecimento chamam-se hormese, com H. Hormese. Hormese são as ações que o cérebro... São o que acontece com o meu corpo que o cérebro entende que é um risco à sobrevivência. Os 3 exercícios fundamentais, se forem feitos de acordo, promovem a hormese, que é a musculação, o intervalado e o aeróbico. A musculação é o modelo de exercícios de força. Você pode fazer carregando peso, usando máquinas em academia. Peso pode ser peso livre na sua casa. Durante a pandemia, eu montei uma academia com barras e anilhas em casa e tive excelente resultado. Então, isso é exercícios com peso. Pode usar o próprio corpo, fazer exercícios com o próprio corpo. Pode usar exercícios que usam o corpo e o movimento, tipo CrossFit, o treino que meu filho criou, o treino onde quiser. Tudo isso, ele pode, olha a palavra, pode acender o alerta no cérebro reptiliano, desde que o exercício coloque risco à sobrevivência. Então vamos pegar um exemplo clássico do exercício que coloca risco à sobrevivência. A corrida. A corrida é melhor que a caminhada, não tem dúvida nenhuma. Mas você resolve que você não quer ficar ofegante na corrida. Você vai correr bem leve, que não fique ofegante. Enquanto você está correndo, isso é chamada corrida na fase 2, para quem entende de corrida. Aí você corre, está inclusive conversando com o vizinho do lado, com o parceiro do lado da esteira. É a corrida na fase 2. Corre lá 2 horas. 2 horas na fase 2. O cérebro entende o seguinte: o corpo cansou. Em algum momento, o coração precisou trabalhar a mais? Em momento nenhum teve taquicardia. Em momento nenhum ficou ofegante. Então, o coração está dando conta do recado? Sim. Precisa melhorar esse coração? Não. Deixa o relógio biológico funcionando. Agora, imagina a outra cena. Você vai correr 30 segundos, 1 minuto, mas vai correr numa velocidade absurda. 15, 16, 17 quilômetros por hora, ao ponto de no final desses 30 segundos, desse 1 minuto, não pode passar de 1 minuto,
Você está extremamente ofegante. O que o cérebro entende? O uronal está fugindo do leão. Tinha um leão correndo atrás do uronal. Ele teve que correr desbragadamente. E se ele tivesse que correr mais 15 segundos, ele não aguentaria. Ia cair, o leão ia comer ele. Nesse momento, esse é um exercício hormético. Nesse momento, o cérebro interrompe o envelhecimento e começa a trabalhar na otimização de todos os órgãos do corpo para que esse coração, amanhã, quando enfrentar novamente o leão, tenha melhores condições para enfrentar o leão. Isso não leva um ano para acontecer. Isso leva do dia para a noite. É durante a noite que isso acontece. E essa melhora é um dos fatores que fazem curar as doenças. Então, o processo tem que ser extremamente intenso para o cérebro entender como risco à sobrevivência. Existem 2 tipos de corrida. Essa corrida intervalada, que é correr muito rápido e num tempo e depois recupera. Depois corre de novo, depois recupera. Corre 5, 10, 12, 15 picos de corrida. E a recuperação não importa, pode ter até caminhando. O importante é o estímulo. Essa é a corrida intervalada, conhecida como HIIT. A segunda corrida é a aeróbica de alta intensidade. Aquela corrida que eu falei da fase 2 é uma corrida aeróbica de baixa intensidade. Não coloca o cérebro em alerta, em risco à sobrevivência. Ele não detecta risco à sobrevivência naquela corrida. O coração comportou bem, o pulmão comportou bem, tudo comportou bem. Os músculos cansaram, tá? Mas cansaço faz parte. Precisa só descansar. A corrida aeróbica de alta intensidade, você determina quantos minutos você vai correr. No máximo 20. E você tem que se você for correr 20 minutos, você vai botar uma velocidade tão forte, e vai manter a velocidade, não é mais pique, você vai manter a velocidade tão forte, que quando chega nos 15 minutos, você não aguenta mais. E você tem que lutar aqueles 5 minutos, buscando toda a energia da alma para completar os 20 minutos. E o coração está lá, a respiração está ofegante. Se você está correndo na rua, as pessoas que estão na tua frente se viram porque você está vindo morrendo, literalmente morrendo. E quando chega nos 20 minutos, você para e fica lá vários segundos. De novo, o cérebro entende que você estava fugindo do leão ou de um outro inimigo. O leão não corre tanto tempo. O leão, se não consegue te pegar em 1 minuto, ele abandona, ele larga a gazela. Mas você está fugindo de um inimigo que está uma lança na mão e está vindo atrás de você. E o cérebro diz assim, coração aguentou? Não, o coração quase morreu, o coração saía pela boca, o batimento cardíaco foi lá, ultrapassou 100%, estradulou lá em cima, a respiração ficou extremamente ofegante, faltou oxigênio, risco à sobrevivência. Estão entendendo por que isso causa risco à sobrevivência? E daí o terceiro, que na verdade não é o terceiro, é a musculação. Aqui, deixa eu fazer um outro parênteses. A musculação é um exercício hormético, também é, assim como os outros 2. Mas a musculação tem uma importância 10 vezes maior que a corrida. Por quê? Porque o músculo, quando contrai, ele produz hormônios. Hormônios vão atuar através do sangue em outro lugar do corpo. Então, por exemplo, a tireoide produz hormônios que vão para o sangue e vão atuar em todas as células do corpo.
Então, são hormônios, são substâncias que são produzidas num lugar e atuam em outros lugares. Quando o músculo contrai, ele produz uma substância chamada... Escrevam aí que esse nome, senão vão encontrar muito na medicina tradicional. Ela não usa os conceitos da saúde, infelizmente. Ainda nós precisamos abrir esses conceitos para os médicos tradicionais. Chama-se miocina com C, miocina. A miocina é a substância que produz na contratura muscular. Guarda isso. Que ela tem 3 ações. A primeira ação no músculo, chamada autócrina, melhora a célula do músculo. A segunda ação, ao lado do músculo, parácrina, atua nos tendões, nos ossos, nos ligamentos, precisa atuar, parácrina. E a terceira, endócrina, vai para o sangue e vai para todas as células do corpo. Essas miocinas, elas atuam, a gente sempre atua em todas as células. A gente soube que para melhorar a saúde neurológica era preciso fazer exercício. Tinha 30 hipóteses, até descobriram que tinha várias miocinas que atuavam no sistema nervoso central. E sabem quantas miocinas já são conhecidas? 3.000. Sim, o músculo produz 3.000 miocinas. E 600 e poucas já são conhecidas o que elas fazem. Ou seja, tem 2.000 miocinas que os cientistas descobriram, concluíram, intuíram, algumas ainda na base da intuição, que não se sabe bem para que funciona. Olha a importância do músculo. Tá? Agora vamos para outra. Assim. Todos os exercícios, escrevam aí no papel de vocês, são dose dependentes. Então, quando eu pego a contratura muscular simples, estou produzindo 3.000 miocinas. Se eu pego um pezinho, produzo mais miocinas. Se eu pego um pesão, produzo mais ainda. Quanto maior o peso que você faz no exercício de força, maior é a quantidade de miocina que produz. Logo, por isso que o músculo salta em primeiro lugar acima das corridas, porque as corridas não produzem miocinas, exceto os músculos das pernas que contraem para correr. Então, meio que substitui. Mas a contratura do músculo da perna não é tão forte que nem uma máquina de musculação que eu vou no limite. E aqui entra o segundo aspecto da musculação. É o maior órgão produtor de hormônios do corpo. Esses hormônios melhoram o músculo. Cada vez que melhora o músculo libera exossomas, é o nome. São hormônios dentro de uma cápsula para todas as células do corpo. E melhora todas as células. Você tem problema de fígado? Você tem lá uma insuficiência hepática? Como é que você melhora a célula do fígado? Só fazendo musculação. Você tem insuficiência renal? Tem lá, teu rim não está funcionando bem? Como é que você melhora o néfron, a célula do rim? Não tem nada além da musculação. Você tem Alzheimer no início? Alzheimer é uma doença neurológica, um Parkinson no início, é uma doença neurológica. Como que melhora? Só para melhorar a célula do neurônio, só melhorando o músculo, só fazendo musculação. Só fazendo musculação. Aí eu corro, não adianta. E daí na musculação também é dose dependente. Se eu pego um pezinho de 1 quilo, eu produzo mais miocina do que se eu não pegar peso. Mas se eu pegar um peso de 10 quilos,
eu produzo um monte de miocina a mais. E se eu pegar um peso de 15 quilos e trabalhar o peso até chegar num ponto que eu não consigo repetir, que tem a falha muscular, que esgota o músculo. Nesse momento, além de produzir uma tonelada de miocina, alerta o cérebro reptiliano. É essa parte do cérebro que cuida da vida. E quando ele detecta que o músculo não terminou a tarefa, foi fazer mais uma repetição e não conseguiu. Ele não entende que você está fazendo um exercício de forma voluntária. Ele entende que você está trabalhando para arrumar comida. É um trabalho pesado que você está fazendo para gerar comida. E se você não conseguiu terminar a tarefa, você vai faltar comida. Aqui ele vira um recurso hormético. São as três maneiras de colocar o cérebro na defensiva, parar o relógio do envelhecimento e otimizar todos os órgãos do corpo. Melhora tudo, melhora o sistema nervoso central, melhora o coração, melhora o sistema circulatório, melhora os pulmões, melhora o fígado, melhora o sistema nervoso central para produzir mais neurotransmissores, melhora todas as glândulas, a tireoide melhora. É por isso que a tireoide cura. Eu falei aqui, né? Dos 19 pacientes, um curou tireoide em uma semana, em um mês. Isso é saúde. Isso é recuperação de saúde. Isso é muito rápido. Tem mais um quarto item que complementa. Só tem mais um item que é hormético, que complementa. E esse item chama-se jejum. O jejum também alerta o cérebro reptiliano de que está faltando comida. Não tá, a geladeira está cheia, você sabe disso. Mas o cérebro não sabe. O período sem comer acende uma luz amarela nele. Então, mas só jejum sem exercício não reverte a escada rolante. Então, se você quer reverter, quer que a escada rolante que desce volte a subir temporariamente, musculação, intervalado, aeróbico e jejum. São os 4 recursos que revertem, desde que feitos adequadamente. Então, que reverte a escada rolante. Essa é o segredo do exercício. Quer você aceite, quer você não aceite. Não é o fato de você não gostar de academia, não é o fato de você não correr que vai mudar a ciência, que vai mudar a biologia do ser humano. Tem que entender. Eu entendi. Eu entendi, mas eu não acredito. Parabéns. Parabéns para você não acreditar. Eu não quero nenhum crente aqui. Aqui não é religião, aqui não tem crença. Aqui tem ceticismo. Você não acredita, você duvida, ótimo. Eu prefiro que você duvida do que você acreditar piamente naquilo que eu digo sem duvidar. Então você duvidou que eu estou fazendo certo, mas você é uma pessoa esperta. Se você é uma pessoa esperta e vê assim, mas tem tanta gente que está melhorando rapidamente, o Uronal está aqui na internet falando com tanta ênfase, ele já estuda há 26 anos isso, ele tem mais de 15 mil participantes no programa de saúde dele. Talvez ele tenha razão. Isso que você tem que concluir. E se você concluir isso, você só tem uma alternativa. Vou experimentar comigo. Vou entrar numa academia, fazer musculação e vou aumentando gradativamente o peso até chegar na falha muscular. Rápido, chegar. Olha as pessoas aqui, chegaram em 30 dias.
Não esperaram 30 dias de adaptação, não, a adaptação é 15 dias, 15 dias no máximo, é uma semana, 15 dias e já estão trabalhando na falha muscular. Vou experimentar correr. É claro que você não vai começar a correr a 15 km por hora, vai começar a correr a 7, 7,5, 8 e vai aumentando. Vou fazer uma corrida aeróbica de alta intensidade. E mais importante, escreve aí nas tuas anotações, superação. Essas pessoas que curaram, eu estava observando, são pessoas que a cada semana aplicaram melhor o recurso do que a semana anterior. A musculação aumentaram de peso todas as semanas. O intervalado aumentaram a velocidade todas as semanas. O aeróbico aumentaram. A diferença entre as pessoas que se curam e aquela massa de pessoas que tomam remédio a vida toda é que aquelas pessoas não buscam a na verdade, nem fazem exercício. Esse é um grande problema. Mas não buscam a superação. Então, o segredo. Qual é os segredos do exercício? Aquilo que é óbvio. Tudo que eu falei para você é óbvio. Então, basta você aceitar que eu possa estar certo. Que eu possa estar com a razão. Então, além de aceitar, você vai experimentar em você. A partir de amanhã, você vai começar já a aplicar esses recursos. E continue. E tem outra coisa que eu quero você. O terceiro, um outro segredo para qualquer ação, para promover a saúde. A reversão do envelhecimento é ter uma mentalidade voltada para a saúde. Porque nós temos todos dentro de nós um enorme sabotador, um gigante que nos fez ficar doente, que fez que essas 116 pessoas, 112 tinham em média mais de 4 doenças por pessoa. Quem que fez isso? O sabotador que está dentro de nós também. Nós temos um sabotador e que a gente não se dá conta. E esse sabotador não quer que você faça exercício. Esse sabotador está te botando essas minhocas na cabeça agora. Esse médico é louco, esse médico não sabe o que está falando. Isso não vai funcionar para mim, eu já não tenho mais idade.